Olá alunos, olá alunas, aqui é o professor Felipe de Matemática e nesse vídeo nós vamos fazer a correção das atividades de matemática do PET da terceira semana do sétimo ano. Essa atividade cobra essas habilidades, demonstradas aqui nesse vídeo. E vamos lá, para a questão número 1. Resolva os problemas. No dia 16 de 1 de 2018, em Washington, nos Estados Unidos, a temperatura mínima chegou a menos 4 graus e a máxima atingiu 6 graus. De quanto foi a variação de temperatura nesse dia? Primeira coisa, pessoal, quando nós falamos de variação, diferença, nós falamos de subtração, Então vamos lá. Eu tenho uma temperatura máxima que chegou no 6, no mais 6 graus, menos a temperatura mínima, que foi menos 4, Quando eu tenho aqui, uma subtração de números inteiros, o que eu faço? Eu reescrevo a subtração, transformando numa adição, trocando o sinal do segundo número. Então, ficaria aqui, menos 4, ficaria 6 mais 4. 6 mais 4 é igual a 10. Então, a variação de temperatura foi quanto, pessoal? Foi de 10 graus a variação de temperatura, tá bom? A letra B. Pedro estava organizando suas finanças e percebeu que estava devendo R$52. Ok? Vamos grifando as informações importantes para nós. Na farmácia, R$52 na farmácia, 17 na padaria, outra dívida, E 25 para seu amigo. Como poderia ser representada matematicamente essa situação? Qual seria o total de sua dívida? Todos são números negativos, porque tudo é uma dívida, E se eu estou somando uma dívida, eu quero somar, saber o total da dívida, eu vou fazer uma adição, De menos 52, mais menos 17, mais menos 25. Se é uma adição, todos os sinais são iguais, o que eu vou fazer? Esqueço os sinais, vou só fazer a soma, fazer a adição desses números, 52 mais 17 e mais 25, que é igual a 94, e depois vou colocar o sinal negativo. Então, menos 94. Então, qual que é o total da dívida dele? De 94 reais, tá? Pedro, então, está devendo 94 reais. Questão C. Um contador de uma pequena empresa faz o acompanhamento das finanças que sofrem alterações várias vezes durante a semana. Nesse acompanhamento, ele verifica quais são os valores que a empresa tem crédito ou arrecadação, e os valores que a empresa deve pagar, débitos, tá? A diferença entre crédito e débito informa o saldo. Opa, a diferença, A diferença é o quê? Subtração, Se o saldo for positivo, a empresa tem mais crédito e caso seja negativo, terá mais débitos. Veja as movimentações que ocorreram nas finanças dessa empresa e responda. Vamos ver as movimentações para nós respondermos ao que foi pedido. No início do dia, o saldo era de R$8.500 e passou a ser de menos R$2.300. De quanto foi o débito que causou essa alteração no saldo? Vamos lá. No início, passou a ser. Então, tem uma diferença, de 8.500 para menos, era positivo de 8.500 e passou para ser negativo de menos 2.300. Então, nós temos isso aqui, ele tinha R$8.500, tirou um valor que eu não sei qual foi o valor e ficou negativo de menos 2.300. Vamos lá, vamos pensar nisso aqui, Antes de a gente fazer com esses números aqui, vamos fazer com esse aqui, Eu tenho 5. Eu tiro um valor que eu vou chamar de x aqui, igual eu chamei nessa questão, e tenho 3. Quanto que eu tirei de 5 para mim ficar com 3? É só fazer essa operação aqui, 5 menos 3, eu vou achar o x, não é isso? Que é igual a 2. Aqui é a mesma coisa, então eu vou fazer 8.500 menos 2.300 igual a x. Só que vamos lá, uma subtração
de números inteiros, eu reescrevo, transformando em uma adição, trocando o sinal do segundo número. Vamos lá, ó, aqui, ó, então eu tenho mais com mais aqui. Então agora eu tenho, os dois estão com sinais iguais, vou somá-los, bem, e manter o sinal. Então, qual que é o valor total aqui, ó? 10.800. Nesse dia aqui, ó, ele teve um débito de 10.800. Um débito de 10.800 reais, né, para que o saldo fique negativo de menos 2.300. Na segunda movimentação, o saldo que era negativo, né, de menos 2.300, passou a ser mais negativo ainda, ó, menos 4.250. Houve um depósito, uma retirada. Se o, olha lá, vamos analisar aqui. A primeira coisa aqui, se o saldo aqui era menos 2.300 e passou a ser de menos 4.250, então teve uma retirada, porque se fosse um depósito, com certeza esse saldo ele ia aumentar. Como diminuiu ainda mais do que já estava negativo, ficou mais negativo ainda, então ele teve uma retirada. Vamos ver de quanto que foi? É como se fosse a primeira movimentação lá. Vamos lá, eu tenho menos 2.300, ok? Eu tirei um valor que eu não sei qual é e ficou menos 4.250. Como que eu vou resolver isso aqui? Faço uma subtração, ó. Subtração de menos, aqui, ó, tá vendo? Menos 2.300, menos 4.250, subtração de números inteiros. Reescrevo, né? Trocando o sinal do segundo. O sinal do segundo era negativo, ele vai passar a ser positivo. Quando eu tenho uma adição de sinais diferentes de números inteiros, eu faço uma subtração entre eles, né? Desconsidero o sinal, faço uma subtração entre eles, fazendo a subtração dá 1.950 e depois coloco o sinal do maior. O sinal do maior é positivo, então não preciso reescrever. Então ele teve uma retirada de 1.950, ok? Vamos para o próximo. Depois esse saldo passou a ser de 1.100, era menos 4.250, né? E passou a ser de positivo agora de 1.100. Dessa vez houve um depósito ou uma retirada? Com certeza houve um depósito, né? Porque o saldo deixou de ser negativo. De quanto? Agora vamos verificar de quanto que foi. Eu tenho o valor aqui, ó, X, que foi depositado, abateu o negativo e ficou 1.100. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho 1.100 menos o que eu devia, tá? O que eu devia? Menos 4.250. Uma subtração. Reescrevo fazendo uma adição e troco o sinal do segundo. Quando eu troco o sinal do segundo, menos 4.250, ele passa a ser positivo. Então eu vou ter aqui, ó, 1.100 mais 4.250, eu vou ter 5.350. Então houve um depósito de 5.350 reais. Então quando o saldo era de 1.100, o contador depositou 5.600 reais. Quanto foi o saldo resultante? Agora eu tenho lá, eu quero saber o saldo agora, tá? O valor de X. Eu tinha 1.100, ele depositou mais 5.600, é uma adição normal, né? Todos os dois são positivos, é só somar, dá uma adição, somando os dois dá 6.700. Então, o saldo resultante é 6.700 reais. Pessoal, essa foi a correção da atividade do PET de matemática da terceira semana do 7º ano. Um abraço do professor Felipe, fica com Deus e até o próximo vídeo.